Nós vivemos hoje num dia onde o desejo pelo consumo, o desejo de obter aqueles objetos do desejo são muito fortes. Nós temos um mundo onde esse sistema de consumo tem colocado para nós produtos que são analisados, são avaliados, são pesquisados para que tenhamos o melhor. Produtos que auxiliam na nossa saúde, produtos que auxiliam no nosso bem-estar. E esses produtos, então, são oferecidos no mercado, no comércio. Mas é óbvio que, paralelo a este tipo de comércio, a esse tipo de produto, que advém de pesquisa, advém do desejo de, alguma maneira, satisfazer o cliente, nós temos uma indústria do mal. Essa indústria do mal, ela se chama indústria da pirataria. E a indústria da pirataria não faz outra coisa senão apenas imitar aquilo que as pessoas desejam. E este produto pirata, ele é oferecido por um preço muito menor. E o que ele vai dizer é, compre o nosso produto porque você vai estar famoso. As pessoas vão perceber que os seus óculos são da moda, que a sua blusa é da moda, que a sua calça, seu sapato, seu tênis é da moda. Mas há uma diferença muito grande entre um produto original e um produto pirata. É que o produto original ele possui um certo compromisso. Você pode utilizar um produto, se ele tiver algum problema, você pode denunciar. O pirata, se você tiver algum problema, você está perdido. Não há a quem recorrer. E é óbvio que, se nós pensamos nesses produtos pirateados, que são oferecidos como camisa, como calça, como tênis, isso vai afetar a nossa saúde de alguma maneira, mas isso não traz riscos mais sérios. Mas quando nós pensamos em remédios pirateados, sim, é verdade, há remédios que são pirateados. E esses remédios, eles podem causar a nossa morte. Eles, aos nossos olhos, são idênticos ao original. Mas o resultado deste produto é a morte, é a falência com relação à nossa enfermidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos perceber que o produto oferecido traz essa indústria do mal, daquilo que é falsificado para a nossa vida. Alguns se apresentam como tal, outros se apresentam como original, mas na verdade é o engodo e o engano para deturpar aquilo que é verdadeiro. Meus irmãos, o mesmo acontece com o Evangelho. Nós temos um evangelho pirata. Aliás, nós temos vários evangelhos piratas que concorrem com o evangelho original, que oferecem benesses, oferecem facilidades, dizendo, olha, nós temos algo que vai satisfazer o seu coração. Você não precisa gastar muito, você não precisa sofrer muito, você não precisa sequer lutar. Pecado é uma coisa que a gente pode tratar assim de uma forma bem light. Nós temos um evangelho que pode satisfazer o seu coração, que pode trazer satisfação a você. Nós temos um evangelho onde você é o centro, onde você é o alvo, onde você é a grande oportunidade. E é impressionante porque quando nós olhamos para esse tipo de atuação, nós vamos descobrir que os evangelhos piratas, eles possuem essa característica de enaltecer o homem. Lendo certa vez um livro que foi tido como um dos grandes livros publicados sobre igreja, é um livro que se chama Igreja com um Propósito, de Rick Warren. Eu fiquei estarrecido quando aquele pastor ele disse que o culto deve ser feito para o visitante. Ele diz que toda a igreja deve se mobilizar e alguns seguidores de Warren têm inclusive colocado câmeras estratégicas para ver a fisionomia do visitante, para ver se ele está gostando, porque se ele não estiver gostando, o pastor imediatamente faz uma reunião para dizer, nós precisamos mudar a temática, precisamos mudar a cadência, porque nós precisamos
satisfazer essas pessoas. Este é o evangelho pirata. Mas quando nós olhamos para essa realidade, vamos perceber que o evangelho pirata, ele não existe apenas hoje. Aquilo que nos oferece uma alegria efêmera, uma humanidade pujante, e quando o Senhor Deus e Cristo estão em segundo lugar, apenas como alavanca para o meu prazer pessoal. E a gente vai descobrir isso no no livro de Gálatas, capítulo 1, e de verso 6 até o verso 10. E nós vamos perceber como o apóstolo Paulo, que escreve àquela igreja, que estava sendo assediado por um evangelho pirata, estava sendo assediado por um evangelho que não era o evangelho de Cristo, a maneira como Paulo nos revela esse evangelho, como ele nos revela as características daqueles que se deixam seduzir por esse evangelho. E de alguma maneira ele nos mostra qual deve ser a atitude que devemos ter diante deste evangelho pirata. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10 diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns entre vós, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque temos aqui a revelação daquilo que nos rodeia incessantemente. Porque o perigo não está naquilo que é diferente, naquilo que é oposto, naquilo que contrasta. O perigo está naquilo que se parece, aquilo que aos nossos olhos é idêntico, aquilo que para nós traz a facilidade de aquisição, unicamente para termos prazer pessoal. Por isso, ó Pai, mais uma vez, vem alertar o nosso coração e a nossa mente contra isto, e que sejamos firmes, como o apóstolo Paulo disse aqui, entre agradar a Deus e agradar a homens, quer estejam fora da igreja, quer estejam dentro da igreja. Devemos agradar ao Senhor, porque se temos o temor de homens, se queremos agradar aos homens, se queremos ser simpáticos a estas pessoas, não somos servos de Cristo. Dá-nos, ó Deus, esta visão, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, a quem servimos e amamos e por quem pagamos o preço. Amém. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta de alerta. Interessante porque uma igreja, no seu início, quando ela começa a brotar os seus primeiros frutos, nós percebemos que há aqui ingerência de pessoas que vêm trazer um ensino que não está de acordo com o ensino apostólico. E é claro que o ensino apostólico não é novidade, mas o ensino apostólico é aquele que está de acordo com as Escrituras, aquele que está de acordo com a vontade de Deus. E vejam que o apóstolo Paulo aqui, quando ele inicia sua carta, ele dispensa as ações de graças que são tão comuns à sua carta, quando ele fala da igreja, fala dos irmãos, fala do contexto daquelas pessoas. Ele inclusive dispensa a oração, porque na maioria das cartas o apóstolo Paulo também faz uma oração, agradecendo por aqueles irmãos, agradecendo por aquela igreja. Mas parece que Paulo tem pressa aqui. O apóstolo Paulo, depois de fazer a introdução, ele dispensa as ações de graças e a oração, e ele vai direto ao ponto.
E ele já começa com uma palavra forte, dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa. E é claro que quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo, também precisamos entender o contexto do que estava acontecendo naquela igreja. Porque é óbvio que há vários tipos de evangelhos pirateados. Neste caso do apóstolo Paulo, ele está combatendo aqui o que nós entendemos pelo movimento judaizante. E aí nós precisamos ter um esclarecimento quanto a isso, porque eu demorei um pouco na minha vida cristã para entender essa verdade. Porque quando eu olhava para Gálatas, isso há muitos anos, há algumas décadas, eu dizia: não, aqui claramente Paulo está rompendo com o Velho Testamento, porque todo o Velho Testamento representa a lei, agora ele está falando da graça, a graça de Cristo. Então, nesse sentido, nós devemos olhar para a pregação do apóstolo Paulo como que anulando estas práticas do Velho Testamento. E é claro que isso era um brutal equívoco da minha parte, porque não é isso que Paulo está dizendo, não é contra isso que Paulo está combatendo. Paulo não está combatendo a lei de Deus. E nesse sentido nós precisamos compreender o significado disso. E eu quero trazer como exemplo, até porque há 2 domingos nós ouvimos sobre esse tema, eu quero falar, por exemplo, sobre a guarda do dia do Senhor. E algumas pessoas olham para Gálatas e dizem assim: olha, está vendo, Paulo está falando aqui dos sábados, das festas, da lua nova, etc, etc. Paulo está combatendo. É óbvio que há aqui um equívoco. Porque de fato Paulo está combatendo, mas o que Paulo está combatendo é o cerimonialismo judaico. O que ele está combatendo são as leis cerimoniais do Velho Testamento, que foram colocadas sobre Israel para apontar para Cristo. Eram tipos de Cristo, como nós chamamos, e Cristo era o antítipo. Essa expressão técnica significa dizer que essas cerimônias do sacrifício do cordeiro, de todas aquelas regras para se guardar o sábado, para se guardar os sábados seguintes, os anos, enfim, a maneira como eles olhavam todos os seus festejos, aquilo apontava para Cristo, a cerimônia, como eles deviam fazer aquilo. Quando Cristo vem, aquilo não tem mais nenhum sentido. Por isso que Paulo, ele combate dizendo: qualquer pessoa que volta para essas práticas, está voltando para os rudimentos, está deixando o verdadeiro que é Cristo, e está se aproximando daquilo que é sombra, daquilo que apontava, daquilo que é mais fraco. Por isso, quando nós olhamos para o 4º mandamento, nós vamos descobrir que este 4º mandamento, que é o dia do descanso, o dia do Senhor, o dia que deve ser guardado para Deus, ele possui 2 características, como nós já aprendemos. Ele possui uma característica cerimonial. Esta foi abolida. Não precisamos mais olhar para os preceitos do Velho Testamento, a maneira como eles guardavam os sábados como manifestação das suas cerimônias. Mas esta lei, ela também é moral. Há um princípio moral. Por isso está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são também mandamentos morais. Por isso, como o próprio apóstolo Paulo disse, nós quebramos um mandamento, nós quebramos a todos. Então, dizer que o 4º mandamento, guardar o dia do Senhor, isso é coisa que não temos mais que realizar, como um pregador muito famoso, que é articulista e tem programas na internet, ele passa a vida dele inteira combatendo o culto, o dia do Senhor e o preceito de que a igreja deve estar olhando para estas coisas. Ele diz: isso já acabou, isso não existe. É mentira. É mentira. E eu levei muito tempo para aprender isto. O dia do Senhor está lá nos 10 mandamentos. É o 4º. Se eu quebro o 4º mandamento, então eu quebrei o adulterar, o roubar, não ter outros deuses diante do Senhor. É uma quebra. É tão lógico, é tão simples. Eu custei a entender isso, mas é tão simples. Nós não podemos isolar esse mandamento, pinçá-lo dos 10 mandamentos e dizer assim: esse mandamento não vale mais, o resto vale. Não. Se ainda continua valendo o não adulterar, o não roubar, o não dizer falso testemunho, não cobiçar, não ter outros deuses, então o 4º mandamento também vigora. O que nós precisamos entender é que devemos observar o princípio desta lei.
Mas o que Paulo está combatendo são as cerimônias do Velho Testamento. E não apenas isso, mas o apóstolo Paulo ele também está combatendo a tradição judaica, porque além ou para além destas cerimônias do Velho Testamento, os judeus também eles criaram uma série de regras pesadas, legalistas, em que as pessoas eram obrigadas a cumprir. E uma das muitas significados que nós encontramos de legalismo é simples. Legalismo é quando eu cumpro uma regra sem observar o princípio e sem ter no coração o princípio daquilo. Isso é legalismo. É só cumprir, mas o meu coração está longe do Senhor. E esses judaizantes então estavam chegando na igreja dizendo: olha, vocês precisam observar todos os preceitos cerimoniais. Vocês precisam se transformar em judeus. Vocês precisam se transformar em israelenses para adorar ao Senhor. E é exatamente contra isso que Paulo está combatendo. Paulo está combatendo esse evangelho que acrescenta, aquele evangelho que não é do Senhor, aquele evangelho que é desfigurado. Por isso precisa ficar claro com relação a isso. Paulo não está combatendo os 10 mandamentos. Aliás, se ele fizesse isso, ele não estaria aqui como alguém que recebeu a inspiração do Espírito Santo do Senhor. Assim como Cristo não veio anular a lei, mas veio cumpri-la. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. E nós também devemos cumprir a lei moral. Os 10 mandamentos. Esta lei nós precisamos cumprir. As demais cerimoniais e civis, esta não mais, porque elas apontavam para Cristo, e Cristo então cumpre, não havendo mais nenhuma necessidade de estarmos envolvidos nessas práticas. Mas o apóstolo Paulo, ele percebe que aquela igreja, voltando para o assunto principal, ela estava sendo atacada por pastores e líderes que estavam tentando de alguma maneira deturpar. E no verso 6 nós vamos encontrar 2 características interessantes. A primeira característica que nós vamos encontrar no verso 6 é a característica do crente pirata. Do crente que se deixa envolver por isto. Do crente que muda o seu coração. Então no verso 6, nessa primeira característica, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É impressionante, meus irmãos, porque a palavra que Paulo utiliza aqui não é esta: admira-me que estejais mudando, transformando. Ele não diz isso. O apóstolo Paulo diz passando. A ideia aqui não é uma mudança radical. Por exemplo, eu hoje sou cristão e amanhã eu me torno muçulmano. Eu hoje sou muçulmano e amanhã eu me torno espírita. Eu sou espírita e depois eu me torno um ateu. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está falando aqui é de uma passagem. Essa passagem, ela não é radical, não se trata de uma mudança radical. Mas se trata de uma mudança dentro da esfera do evangelho. Paulo, na verdade, ele vai falar que essa atitude, ela significa deserção. Então, é claro, nós temos aqui um desertor. Inclusive, essa palavra, ela também pode significar traição. Vocês estejam traindo o evangelho. Mas o sentido aqui é de que essa passagem, ela se dá de forma tão tranquila. E é claro que o sentido do apóstolo Paulo é que essas pessoas estavam passando de algo tão valioso para algo sem valor. Eles estavam abandonando o original, passando para o pirata. E isso deve nos alertar, irmãos, porque o perigo desses evangelhos piratas, e você pode imaginar toda uma gama de pensamentos que contradizem as Escrituras, por mais bem elaborados que nos pareçam, por mais inteligentes que esses pastores sejam, o que nós encontramos aqui é a tentativa de transformar, de fazer com que passemos de um lado para o outro. E nós precisamos estar atentos a isso. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos estudá-la. Porque existe sim, claro,
um grupo dentro da igreja dizendo, não, nós não precisamos nos aprofundar, teologia é coisa de maluco, doutrina é coisa pesada, basta saber o seguinte, Cristo veio, eu era pecador, Cristo veio, morreu, eu criei em Cristo, fui salvo e vou para o céu. Ok, é verdade, essa mensagem é verdadeira, mas ela não é a única. Nós precisamos entender tudo aquilo que está implicado, porque quando olhamos para a Bíblia como um todo, é a vontade de Deus para o seu povo. As Escrituras, elas manifestam o que Deus desejou revelar a nós, e por isso nós precisamos estudá-la. É nesse sentido que, muitas vezes, nós abandonamos aquilo que é valioso e começamos a migrar lentamente para um outro tipo de evangelho, porque nós desconhecemos o verdadeiro. Às vezes eu fico maluco, crentes que estão há tantos anos na igreja chegam para mim e falam, pastor, eu vi na internet o pastor fulano de tal. Ele tem um programinha na internet. E eu comecei a assistir, e pastor, ele confundiu muito a minha mente. Claro, meu irmão, que confundiu a sua mente. É óbvio que confundiu a sua mente. Porque você não estuda as Escrituras. Porque você não se aprofunda no conhecimento de Deus. Porque você não se aprofunda na revelação do Senhor. Aí, seu coração é como uma terra fértil. Aí você começa a ver um monte de baboseira na internet, um monte de baboseira na televisão, um monte de baboseira no seu aparelho de som, ouvindo as músicas. É o que dá, é o que vai acontecer. E essa passagem é uma passagem muito lenta. Eu sempre digo que o diabo, ele é extremamente paciente. O diabo, ele não quer que você... né? Não. Ele espera 10 anos, 20 anos, 30 anos... E ele vai gotejando no seu coração aquilo que ultrapassa o evangelho e que para você parece tão original, para você parece tão evangelho de Cristo, aquilo se parece tanto com o Senhor Jesus, mas na verdade o que você está sofrendo é uma transição. É como aquela experiência que já contei várias vezes, Sandra reclama de que eu tenho que renovar as minhas ilustrações, mas Sandra, vai uma velha mesmo. É a história daquele camarada que ferveu a água e jogou a rã dentro. Era um português, um cientista português. Ele percebeu que quando jogou a rã dentro da água fervendo, ela pulou, claro, óbvio. Se o cara chegar para você e falar assim, meu amigo, eu quero que você adore a Satanás. Sai para lá, meu amigo. Estou fora disso. Mas o mesmo camarada pegou a mesma rã e colocou em água a temperatura ambiente. E colocou uma chamazinha de vela embaixo da água. No outro dia a rã estava morta, cozida. Esse é o problema do evangelho pirata. Ele corrói o seu coração aos pouquinhos. E você se alimenta daquilo que gosta de ouvir. Porque você já tem... nós já temos aquela condição de sempre buscarmos o que é confortável para nós. É por isso que Judas, quando ele escreve a sua epístola, ele diz assim, olha, o meu desejo é escrever para vocês coisas tão maravilhosas, coisas do Senhor Jesus, mas eu vou ter que escrever outra coisa. Porque certos indivíduos dissimulados entraram no vosso meio, estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Porque é gostoso, é bom. É ótimo. É claro que eu prefiro um show com muitas luzes a um culto que para mim pode parecer chato. Porque eu tenho aquela convicção de que o culto às vezes é para o homem. Precisamos estar atentos a isso. A não passarmos, a não nos dirigirmos lentamente, saindo desse evangelho tão precioso, tão valioso, que custou o sangue do meu Jesus. Que custou o sangue de Cristo. O preço desse evangelho é a vinda do Filho de Deus para morrer na cruz. Eu não posso desvalorizar isto. Eu não posso trocar isto por alguma coisa que é falsa. Por isso nós precisamos olhar com muita atenção, porque a característica deste crente pirata, o que é consumidor de produtos piratas, no sentido do evangelho, é aquele que passa lentamente,
de um evangelho para o outro. Mas o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 6, ele também traz as características desse evangelho. Na mesma frase ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Qual é a característica do evangelho pirata? Primeiro, esse evangelho pirata nunca vai negar a Cristo e a salvação. Nunca. Ele nunca vai dizer, Cristo é falso, Cristo não tem valor algum, ele não tem capacidade de nos salvar, salvação... Não. Esse evangelho nunca vai dizer isto. É como um produto pirata. Você olha e diz assim, rapaz, isso daqui é um Ray-Ban, olha, ser assim não é, mas cara, é idêntico. Você olha e diz assim, rapaz, é impressionante. Por isso nós precisamos estar atentos a isso, porque quando nós achamos o seguinte, quando alguém fala de graça, evangelho, Cristo, salvação, igreja, evangelização, pronto, é irmão em Cristo. Não é. Não é. Há muito mais do que isso. Há outras implicações que precisam ser avaliadas. Vejam que o apóstolo Paulo diz que o evangelho pirata não é aquele que nega a Cristo, nega a salvação, nega o conteúdo do evangelho. Paulo diz que este evangelho, ele acrescenta doutrina estranha ao verdadeiro evangelho. Olha, nós precisamos pensar e meditar, precisamos pensar na nossa vida e mudar determinada prática. Não, pastor, como mudar? Há tantos anos que estamos nisso, há tanto tempo que estamos envolvidos com isso. Sim, mas não há nenhum texto da palavra de Deus que vá nos mostrar que isso deve... Não, pastor, mas não vou mexer nisso não. Eu sei que não tem na Bíblia, mas sabe, aquele acréscimo que para nós parece-nos tão inofensivo. Eu sempre digo que o evangelho pirata é como saleiro sobre a mesa. Que custa você colocar umas pitadinhas de sal, hein? Que custa? Nada. A comida vai ficar mais saborosa. Custa sim. Você vai ficar hipertenso e você pode morrer por causa disso. Pitadas de sal. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Ele diz que as pessoas, aqueles indivíduos lá da igreja da Galácia, eles estavam passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E é impressionante porque o que nós olhamos aqui não é outra coisa senão um acréscimo. Ou seja, eles estavam apenas acrescentando. Eles estavam apenas dizendo, sim, Cristo salva. Sim, Cristo é o Senhor. Mas precisamos olhar outras questões. E é impressionante porque quando nós olhamos para estas práticas no Novo Testamento, nós vamos perceber que estas práticas, elas estão em paralelo com o Velho Testamento. E as práticas do Velho Testamento não eram outras senão o acréscimo de ídolos no coração dos indivíduos. Por isso ele fala, é mudar de Deus. Veja a linguagem que Paulo utiliza. Admira-me que estejais passando tanto depressa daquele. Paulo não está dizendo assim, vocês estão mudando do evangelho. Não, ele diz assim, vocês estão passando daquele. Vocês estão saindo do Deus verdadeiro. E vocês estão assimilando um Deus falso. Um Deus que pode parecer o Deus do evangelho, mas que não é. Deus continua, mas nós acrescentamos ao redor desse Deus pequenas divindades que vão satisfazer o nosso coração. É por isso que quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos descobrir que há, sim, um paralelo aqui. O povo, quando estava no deserto, Moisés subiu a montanha para receber a lei. O povo dizia, Moisés está demorando muito. Vamos resolver aqui a questão, vamos fazer um culto. Vamos fazer um culto, mas que culto é esse? Um culto segundo o nosso coração. Um culto segundo as nossas satisfações. Um culto segundo o nosso conforto.
E como é que nós vamos fazer? Bem, nós vamos pegar ouro, colocar na fogueira e levantar um touro. E nós vamos adorar a esse touro. Você sabe como se chamava aquele touro no Velho Testamento? Você sabe como eles chamavam aquele animal? Não era Apis, que era o deus com aparência de touro no Egito, não. Eles chamaram aquele ídolo de Javé. Eles disseram, hoje à noite nós cultuaremos a Javé. E eles cultuaram a Javé no formato de um bezerro de ouro. Eles cultuaram ao Senhor pelo modelo do mundo que eles haviam aprendido no Egito. Os judeus, eles nunca, você não vê em nenhum momento eles negando a Javé. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Eles não dizem, eu renego a Javé. Não, o que eles faziam é, adoro a Javé, mas eu também adoro a Astarte, esposa de Javé. Eu adoro também a Baal, que é Javé. E eles começavam então a mesclar esses deuses, criando muita confusão, acrescentando aquilo que o Senhor havia revelado. E é nesse contexto que nós precisamos entender o que diz Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Vamos ler juntos, todos comigo? Está aí projetado? Leiamos todos. Eu, a todo aquele que ouve, veja que Cristo, ao se revelar a João, ele não diz assim, João, se alguém mudar, se alguém... Não, ele diz assim, se alguém acrescentar, ou se alguém retirar, esta pessoa vai sofrer flagelos. E é impressionante porque a característica do evangelho pirata não é um evangelho completamente transformado, mas você vai ouvir palavras que são sim palavras contidas no verdadeiro evangelho. Mas essas palavras, elas também se misturam. Elas começam a trazer sobre nós, muitas vezes, confusão. Porque de fato, quando nós olhamos para o evangelho pirata, as características deste evangelho é satisfazer o meu coração. Por isso Paulo no verso 10, ele diz claramente, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando você começa a ouvir um tipo de pregação, e essa pregação ela traz ensinos que você nunca ouviu na vida, e você começa a descobrir que esse ensino começa a encher o seu peito, e você começa a se sentir muito bem como pessoa humana, e você começa a olhar para o caminho da trajetória do crente como um caminho muito fácil, muito tranquilo, muito gostoso. Duvide. Duvide. Porque o evangelho é esmurrar o corpo todos os dias. O caminho do Senhor é estreito e cheio de espinhos. Ser crente nesse mundo mau não é fácil. Quando você descobrir uma mensagem lá na internet, não tem muito o que fazer, aí começa a procurar, bota lá sua pastora, aí você começa a ouvir uma série de mensagens. Quando você ouvir uma que enche o seu ego, que transforma essa jornada numa jornada fácil, num caminho largo, num meio de transporte que te conduz confortavelmente, desconfie. Desconfie dessa mensagem. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que esse evangelho pirata, que é assimilado por crentes piratas, ele é trazido por líderes piratas. E é exatamente o que Paulo vai nos revelar no verso 7. Verso 7 ele diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Perceba uma coisa interessante. Quando Paulo fala daqueles que estão passando de um para o outro, ele está dizendo que essas pessoas estão passando do Deus verdadeiro, do Cristo, para um evangelho que vai simplesmente colocar o homem como centro. Quando nós olhamos para as características desse evangelho, nós vamos perceber que esse evangelho é aquele que deturpa, é aquele que retira a centralidade de Cristo, passando para outro evangelho. Quando nós olhamos para as características do líder, nós vamos perceber que a atitude desse líder é a perturbação. Ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. A palavra perturbar aqui significa chacoalhar. A ideia é que você vai balançar o ambiente e aquilo vai se tornar turvo. É como se você olhasse para um recipiente com água, essa água está cristalina, mas ao fundo você tem barro. Então, a pessoa chega naquela água, mete uma colher de pau, ele começa a mexer aquela água, e essa água que outrora era cristalina, ela começa a ficar turva e nós não conseguimos mais compreender sobre o verdadeiro. A palavra que Paulo utiliza aqui sobre perversão, quando ele diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. A palavra perverter significa literalmente inverter o evangelho. Porque o objetivo do evangelho não é a sua satisfação. O objetivo do evangelho é a glória de Deus. Por isso ele nos chamou. E o centro do evangelho é Cristo, não é o homem. Não são as satisfações humanas, mas é Cristo. A nossa satisfação está em amar ao nosso Deus, que tanto fez e faz por nós, e simplesmente demonstrar desejo para obedecê-lo. Por isso, quando nós olhamos para essa palavra, traduzida por perversão, que significa simplesmente mudar, significa deformar e invertendo, isso não é outra coisa, senão nós olharmos o evangelho verdadeiro, que é aquele evangelho da graça. O evangelho da graça diz que eu sou nada, eu não tenho nada em mim, e eu dependo unicamente da graça, do amor e da misericórdia de Deus, que me salvou, e que me transforma, e que me santifica. Nós olhamos também para esse evangelho de Cristo, onde Cristo é o centro do evangelho. Não é a denominação, não é a igreja, não é o mensageiro, mas Cristo. Cristo deve ser o centro de tudo. Ao olharmos para o evangelho, ao olharmos para a igreja, ao olharmos para as práticas, quando olhamos para este culto que estamos prestando ao nosso Deus, Cristo deve ser o centro. Mas o que essa liderança fazia não era outra coisa senão inverter. E a graça deixou de ser graça. Agora o que vale é o mérito pessoal. Você quer ficar rico? Então exercite a sua fé. Já ouviu isso em algum lugar? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então jejue 20 dias. Já ouviu isso em algum lugar? Você já ouviu isso? Deixa de ser graça. Deixa do fato de que olhamos para nós mesmos e nos vemos como pecadores, que carecem da graça do Senhor, e somos cobertos por esta graça amável, esta graça que nos limpa, esta graça, não, agora é mérito pessoal. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu sou a pessoa. E quando nós olhamos para o evangelho que deveria ser o evangelho de Cristo, tendo Cristo como centro, não, agora não é mais o evangelho de Cristo. Agora esse evangelho se chama satisfação do homem, porque o homem passa a ser o centro. Ou seja, da graça passamos para o mérito pessoal. Do evangelho de Cristo, Cristo como centro, nós passamos para a satisfação do homem. O homem passa a ser o centro. O que as religiões pagãs oferecem? Não é riqueza, não é dinheiro, não é saúde. Você precisa apenas exercitar a sua fé. O que as religiões pagãs oferecem não é um evangelho fácil, um evangelho tranquilão, o evangelho bonachão, o evangelho divertido. Não é isso que oferecem. É porque não é outra coisa, senão
nós olharmos o homem, porque quando nós falamos sobre graça, nós estamos privilegiando unicamente o nosso Deus amado. Quando falamos de graça, nós estamos falando da atitude de Cristo sobre nós. Quando falamos do Evangelho de Cristo, estamos colocando o Senhor como centro. Mas quando nós passamos para o mérito pessoal e essa satisfação do homem, o homem passa a ser o centro. E as Escrituras agora passam a ser apenas a desculpa para que eu possa colocar esse Evangelho segundo a satisfação pessoal. Tem muita gente que quando sai de um culto, pergunta, e aí, como é que foi o culto? Foi tão chato, só cantaram um hino. Foi chato. Não cantaram um louvor, só hino. Tudo bem que eu, Alfredo, gosto muito dos louvores. Aliás, o grupo de louvor está de parabéns pelos arranjos que fizeram. De fato, foi edificante. Mas eu ir para um culto e dizer que o culto foi chato porque só cantaram um hino. Eles não cantaram para você, meu querido. Eles não cantaram para você. Eles cantaram para Cristo. Mas o culto, sabe, é um culto chato. O culto não é para você. O culto é para Cristo. Ele é quem deve julgar. Nós precisamos olhar para o culto como uma manifestação de amor, como o desejo de cultuar ao Senhor, ouvir a sua palavra. Não é para nós, mas este evangelho pirata, ele é trazido por esses líderes piratas falsos, esses líderes falsificados, onde ele vai dizer o seguinte: o que importa é a satisfação do cliente. O que nós queremos é abarrotar a nossa igreja, não importa o tipo de pregação, não importa as promessas que realizamos, o que nós queremos é isso. O povo quer milagre, então vamos fazer a quarta dos milagres. O povo quer dinheiro, vamos fazer a sexta-feira da prosperidade. O povo quer o quê? O que mais que o povo quer? Vamos lá, nós temos 7 dias na semana, dá para colocar em cada dia um tema. O povo gosta muito de louvorzão, então vamos colocar um louvorzão na segunda-feira. Vamos lá, o que o povo quer? Para atraí-los. Não, meus irmãos. Nós devemos atrair as pessoas pela pregação genuína do Evangelho. As pessoas devem vir até nós por Cristo. Elas devem ver Cristo na nossa vida. Elas devem ver o Senhor. E elas devem dizer assim: de fato eu tenho descoberto a este Cristo que você tanto ama, que essa igreja tanto ama. Eu quero amar a esse Cristo. Eu quero seguir a esse Cristo. Eu quero adorar a esse Cristo. E sem dúvida nenhuma isto ocorre pela pregação do Evangelho genuíno. É claro que algumas práticas, elas não são erradas entre si. Eu mesmo sou um dos incentivadores para que tenhamos aqui o nosso Como é Bom Louvar. Eu sou um dos maiores insistentes aqui, o Leandro sabe disso. Não se trata de condenar, se trata do objetivo. O que eu estou pensando com isso? A satisfação das pessoas ou a glória de Cristo? Mesmo não sendo um culto, o que eu estou pensando? O enaltecimento do meu Cristo amado ou a satisfação das pessoas que irão participar do evento? É tão simples. Mas estes líderes, eles vão minando o nosso coração e trazendo aquilo que é satisfação. Pergunte no seu coração: por que você está fazendo o que está fazendo na igreja? Em termos de ministério. É unicamente para a glória de Cristo? Ou você também deseja satisfazer o coração humano? Estes líderes, eles vêm dizendo: nós temos um evangelho da satisfação humana. Nós respondemos: nós temos o evangelho de Cristo. Eles vêm a nós e dizem: nós temos o evangelho do mérito pessoal. Nós respondemos a eles: nós temos o evangelho da graça do nosso Deus, que nos conduz em segurança, numa vida dura e difícil, mas que comparada à glória do Senhor, se torna pequena e maleável. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar também das características do crente original e verdadeiro. Ele vai dizer isto no verso 8 e verso 9.
E o apóstolo Paulo, ele está iniciando essa carta, ele está iniciando para tratar das mazelas judaizantes que aquelas pessoas queriam trazer para a igreja. E o apóstolo Paulo, com muita clareza, ele diz e ele reitera. Veja que Paulo repete, ele é redundante aqui. Ele não diz apenas uma vez, mas ele repete por 2 vezes para deixar claro qual deve ser a nossa posição, a posição do crente verdadeiro diante dos crentes piratas, do evangelho pirata e desses líderes piratas. Ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha só a linguagem de Paulo, nós ou um anjo vindo de onde? Do céu. Ele não fala do inferno, do reino dos mortos, ele fala vindo do céu. Vos pregue evangelho que vá além, que tenha acréscimos do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Bem, qual é a fonte do evangelho? De onde vem esse evangelho? Porque Paulo está usando aqui 3 aspectos que são extremamente importantes. Paulo ele está dizendo o seguinte: nós não podemos nos deixar enganar pela aparência. Então, se eu mesmo, o apóstolo Paulo, pregar algo que vá em contrário a este evangelho, ou melhor, dizendo, acrescente a esse evangelho, mesmo que um anjo desça do céu, todo resplandecente, e pregue um evangelho que vá além deste que vocês encontram revelado em Cristo, ou se alguém vem e prega um evangelho que acrescente uma vírgulazinha, ou diminua esse evangelho com o seu acréscimo em uma vírgulazinha, Paulo diz, seja ele maldito. A palavra anátema significa isto. Não é brincadeira, irmãos. Não, Paulo não está brincando. Agora, quando nós olhamos para todas as possibilidades do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que hoje nós estamos cercados por canais que comunicam o evangelho ruim. Você quer um celeiro de evangelho pirata? Vá na Som do Céu e veja os CDs lá. Não todos. Mas veja lá. O que cantam. As letras. Para Som do Céu ou qualquer outra empresa que trabalhe com música gospel, né? Não é necessariamente essa empresa em particular, porque lá também tem coisa boa. Mas vá a uma revendedora, vá a Som Presente, sei lá, vá lá no setor gospel. Pegue um CD daquele. Assim, esse aqui, não conheço esse aqui não. Edenerbaldo Alcântara, do Ministério Levita, né? Brasil para Cristo. Pronto, pegue esse CD, coloque e ouça. Este é um canal. E nós nos deixamos levar, porque a música é boa, não é? Música é legal. É muito bom. Eu sou amante da música, embora seja não sou nem músico, sou um péssimo na área, mas a música é uma coisa que... E eu ainda sou meio maluco, porque eu gosto de uns estilos assim que as pessoas nem gostam, né? Então eu tenho ainda um sistema alternativo, como a minha filha Aninha, né? A Aninha também está indo por esse dilema, o João também, uns esquemas assim meio alternativos e tal. Mas é impressionante. Ouça música gospel. Você quer ver porcaria? Entre no YouTube. Coloque lá. Coloque o nome desse pregador que você está agora mentalizando. Esse pregador batista, esse pregador presbiteriano, esse pregador assembleiano, esse pregador... Coloque lá no YouTube. O seu coração será destruído. E nós muitas vezes nos deixamos levar por uma mensagem tão tocante, tão revolucionária, tão humana. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que neste assunto precisamos entender que o que está em jogo aqui é a fidelidade ou preste atenção nisso, amados, é tão sério, apostasia
Você sabe o que é a apostasia? Alguém que apostata da sua fé. Pode continuar na igreja, exercendo ministério, pregando, sendo pastor, mas ele é um apóstata. Por isso Paulo não brinca com isso. Ele diz, não importa de onde vem, CDs, internet, televisão e qualquer outro meio, livros, há tantos livros absurdos. Eu entro numa livraria evangélica, eu começo a rir com os títulos, aí eu começo a folhear e ver os assuntos, meu Deus do céu, como é que tem gente que compra esse lixo para comer? Mas é de onde vem. Mas o apóstolo Paulo diz, seja anátema. Eu me lembro de um movimento que houve no Brasil há um tempo, dizendo assim, pegue os seus CDs do mundo, seus livros do mundo e queime. Já viram? Lembra esse... Aí gente queimou livro tão interessante, livros de poesia, livros de história, livros de filosofia, livros tão interessantes. Queimaram CDs assim maravilhosos, com músicas orquestradas, com cantores que tinham uma voz tão bonita e uma música que demonstravam a graça comum de Deus. Não, mundano queima tudo. Não, nós devemos, segundo o apóstolo Paulo, ter uma outra atitude. Nós temos que queimar aquilo que é gospel, aquilo que é pirata, aquilo que é falso. A campanha é, chegue na sua casa, vasculhe a sua biblioteca, vasculhe a sua discoteca, veja ali o que é pirata, pega aquele material e queime. Não dê de presente não, porque ninguém dá lixo para os outros, né, pessoal? Pela madrugada. Queime. Queime o que você acha que é o máximo, mas que de alguma maneira está tentando dominar o seu coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. É exatamente isso. Ele diz com todas as letras. Mas ainda que nós, verso 8, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho. É evangelho, está ali as características. Cristo, salvação, Israel, igreja, graça, pecado, está lá. Mas que vá além do que vos temos pregado. Ou seja, a expressão aqui deste revelado por Cristo por meio de nós, seja maldito, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema. Impressionante, porque se por um lado o evangelicalismo tem pregado a tolerância e a bondade com esses inimigos, as escrituras dizem, eles são malditos, eles são apóstatas, eles podem até aparecer num vídeo do YouTube tomado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com aquilo. Cristo não tem nada a ver com aquilo. Parece que ele está enaltecendo o nome de Cristo, mas ele enaltece também a Mamon, ele enaltece também a Baal, aos Baalins, a Astarote, ao touro que representa a Javé. Ele também tem estas práticas. Como eu já disse certa vez, existe crente que pega um prato de lentilhas e a pessoa diz assim, cuidado ao comer essa lentilha, porque no meio dessa lentilha tem chumbinho de rato. Aí ele diz assim, não, mas eu sei que tem chumbinho de rato, mas tem lentilha também. Eu vou tentar catar essas lentilhas para comer. Você vai morrer, meu irmão. Porque chega um ponto que ela passa e contamina o seu coração. Por isso Paulo não diz assim, olha, ouça, debata, guarde em casa, retenha o que é bom. Não, ele diz assim, seja maldito tudo que acrescenta um pouquinho no Evangelho. E esta é a nossa segurança. Porque Cristo testifica conosco aquilo que pertence a Ele. Agora, é claro, já encerrando e fazendo as aplicações ao coração dos irmãos, como é que nós podemos aplicar essa mensagem aos nossos dias? Como eu disse, e repito, vou usar aqui a metodologia de Paulo. Vivemos uma enxurrada de doutrinação. É música, é internet, é desconhecimento das Escrituras. Pastor, eu ouvi um pregador aí falando, dizendo sobre o ministério dos levitas, pastor, pastor, e o que é isso em nossa igreja? Meu irmão, pela madrugada, quantos anos o irmão tem na igreja? 20 anos. Vai criar vergonha, meu irmão, vai estudar a Bíblia,
Vai estudar as Escrituras. Ai, pastor, eu vi uma pregadora no YouTube e ela disse que teve uma profecia. E aí, pastor, quanto tempo você tem na igreja? Eu não nasci na igreja. Quanto tempo você tem? 21. Ah, lá vai. Minha irmã, pela madrugada, vai estudar as Escrituras. Estude. Se esmere. Nós precisamos nos firmar na Escritura. Não é o que o pastor Alfredo diz. O que o pastor Alfredo disser, que vier da humanidade dele, ou em acréscimo ao Evangelho, seja anátema. Chega comigo e diz assim, meu amigo, você está demais. O que foi que houve? Olha aqui, ó, abre a Escritura. Você disse isso, não disse? Está gravado lá. Foi, rapaz, eu disse. Olha o que as Escrituras dizem, ó. Está aqui, ó. E pronto. No grupo de louvor, teve um momento que eu disse assim, tem música que fala que a gente contempla a Deus. Não, mas a gente não pode contemplar a Deus, porque Deus não se vê, etc. Aí eu cheguei no louvor e falei, ó, tá tudo aí anulado. Aí o Emerson, aquele jeitinho dele, né, de maranhense, me chamou na casa dele. Acho que ele me deu lá um lanche, alguma coisa. Ele sentou, me mandou uma mensagem, correto, e me deu os textos. Se juntou a ele o Heleno, me mandou uma série de textos. Eu li e falei, mas rapaz, o que é que eu estou fazendo? Estou cometendo um erro. Estou colocando um peso que o Evangelho não considera. Cheguei para o grupo de louvor, não é isso, Emerson? Pedi perdão, irmãos, esqueçam. Ali foi a minha carnalidade. Vamos cantar. A Bíblia nos ensina isso. Está aqui, provaram, por A mais B, está aqui as Escrituras. É isso, meus irmãos, é isso. Pelas Escrituras, pelo ensino das Escrituras. Pastor Alfredo erra sim. Então vá lá, corrija pelas Escrituras. Não venha com seu sentimento, que aí não dá. Mas faça como fez o presbítero, como fez o pastor auxiliar. Vieram com todo jeitinho, Heleno meio penso e tal. Ah, mas rapaz, colega e tal. Eu lembro, não, tá bom. E o Menso também todo jeitoso. Doutor, não, já entendi, eu errei. Meus irmãos, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão de vocês, porque eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu tenho que estudar mais a Bíblia, porque é problemático isso. É assim que devemos agir. Não é o que o Alfredo diz, é o que as Escrituras dizem. Porque Paulo diz, se eu mesmo vier com... Seja anátema, lute com as Escrituras abertas, para a glória do Senhor. Não podemos nos deixar levar por milagres, entre aspas, cultos que apresentam pessoas sendo curadas, pregações persuasivas, música emotiva. Não, é estar ali nas Escrituras com o coração e a mente, naquilo que o Senhor nos revelou. Precisamos permanecer unicamente nas Escrituras, no verdadeiro Evangelho. Agora, sabe o que é o verdadeiro Evangelho? Para as pessoas que não são de Deus, é loucura e escândalo, porque eles não entendem. Quanto mais crente você se torna, mais loucura e escândalo você se transforma para as pessoas do mundo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homem, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, pela Tua palavra. Mas como é difícil, Senhor, porque de fato cometemos erros, eu mesmo, todos nós. Por isso devemos, ó Pai, nos colocar aos Teus pés e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos.
E que sejamos, ó Pai, estudantes da Tua palavra, aprendizes da Tua palavra, amantes da Tua palavra. Que de fato, ó Deus, ela se torne o nosso alimento, se torne o nosso ruminar diário. Que ela seja, ó Deus, este mel tão saboroso, mas também este martelo que esmiuça a penha. Que ela seja esta luz bendita que indica o caminho, mas ao mesmo tempo que ela também seja esta espada que divide o indivisível. Ó Senhor, este é o Evangelho, este é Cristo, o centro da nossa vida. Cristo que está brilhando, ó Pai, no centro da igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ele e a vivermos este Evangelho que é simplesmente amar muito mais a Cristo do que os nossos familiares, amar muito mais a Cristo do que a nós mesmos, amar muito mais a Cristo do que a nossa própria vida, que é carregar a cruz todos os dias e carregá-la, que é, ó Deus, fazer com que a nossa carne permaneça crucificada na cruz, e para que não venhamos a dar oportunidade, ocasião à carne, mas que o Teu Espírito Santo cresça em nós e produza o Teu fruto. Ó Senhor, é este Evangelho que nós queremos, este Evangelho poderoso, que é capaz de nos salvar e que é capaz de nos preservar nesta jornada. Não queremos, ó Pai, nada que não seja o Teu genuíno Evangelho, mesmo que seja o pastor Alfredo falando, mesmo que seja um anjo falando, mesmo que seja um grande pregador falando, se ele ultrapassa, deve ser anátema, e devemos, ó Deus, preservar este Evangelho genuíno na nossa vida. Por isso carecemos, ó Deus, da Tua graça, e por isso eu digo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto e os ministérios do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida desta igreja, sobre a vida de todo o povo de Deus, e que sejamos um povo forte, fortalecidos no Teu Evangelho, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus.